Imagine ser algemada diante de uma multidão, tratada como criminosa, humilhada sem direito à explicação. Agora imagine descobrir, segundos depois, que aquela mulher não era uma suspeita qualquer, mas sim uma das pessoas mais poderosas da nação, a diretora do FBI. O que você sentiria se testemunhasse uma cena assim? Revolta? Indignação? Ou medo ao perceber que se isso pode acontecer com alguém que ocupa o mais alto cargo da Polícia Federal, o que não poderia acontecer comigo ou com você? Hoje, você vai acompanhar uma história real, que parece saída de um filme, uma prisão marcada pelo preconceito, pela pressa e pela cegueira do julgamento. Mas também uma história de revelação, justiça e transformação, que vai deixar você sem palavras até o último segundo. Prepare-se, porque o que aconteceu depois dessa prisão absurda chocou o mundo e trouxe uma lição que ninguém jamais vai esquecer. Antes de seguir, eu quero te pedir algo. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Você vai ver como cada detalhe dessa narrativa pode mudar a forma como você enxerga a sociedade e até mesmo a si mesmo. Era uma tarde comum em uma rua movimentada da cidade. Carros buzinavam impacientes, pedestres atravessavam apressados, vendedores chamavam a atenção para seus produtos nas calçadas. O cenário era o retrato do cotidiano urbano. Barulho, pressa, gente cuidando da própria vida. Mas em questão de segundos, esse cenário se transformaria em palco de um dos episódios mais constrangedores e reveladores já presenciados. 2 policiais, em patrulha, observaram uma mulher negra caminhando com passos firmes, vestida de forma simples, mas elegante. Ela segurava uma pasta de couro gasta pelo tempo que carregava documentos importantes. Para qualquer pessoa atenta, nada nela denunciava ameaça. Mas para aqueles homens, moldados pelo preconceito e pelo julgamento apressado, bastou um olhar para ver suspeita. Sem perguntar, sem investigar, sem sequer ouvir sua voz, eles avançaram. "Você está detida!" gritou um deles, enquanto o outro já puxava algemas frias de metal. A mulher mal teve tempo de reagir. Não havia resistência, não havia crime. Apenas um impulso injustificável que se disfarçava de cumprimento da lei. Em segundos, ela foi empurrada contra o capô de uma viatura. Pessoas ao redor pararam, celulares começaram a ser levantados e o silêncio pesado de indignação tomou conta da rua. O público olhava, alguns incrédulos, outros curiosos. Murmúrios surgiam. O que ela fez? Será que roubou? Deve ser perigosa. O preconceito coletivo ecoava sem provas, apenas sustentado por um teatro absurdo de força policial. E o que mais doía, ela, ali, mantinha a cabeça erguida, sem gritar, sem implorar. Seus olhos firmes denunciavam que havia algo maior escondido naquela cena. Algo que os policiais ainda não faziam ideia. Enquanto um dos policiais apalpava sua bolsa em busca de provas, outro se vangloriava em voz alta. "Pegamos mais uma." A frase caiu como um soco nos ouvidos da multidão. Mais uma? Mais uma o quê? Uma mulher negra que ousou andar com dignidade? Um alvo fácil para satisfazer estatísticas de uma polícia que prefere prender rápido a entender a verdade? E ali estava a grande ironia. O que para eles parecia mais um bom trabalho policial era, na realidade, o maior erro de suas carreiras. Eles não sabiam, mas estavam colocando algemas não em uma criminosa, mas na chefe de todos os agentes federais do país. Essa cena não é apenas um retrato de abuso de poder, é o reflexo de algo maior, enraizado. O preconceito que escolhe quem deve ser tratado com dignidade e quem pode ser humilhado em praça pública. E é justamente aqui que você precisa refletir.
Quantas vezes julgamos sem conhecer, apontamos sem entender, condenamos sem ouvir? Se você chegou até aqui, quero te convidar a deixar um comentário dizendo: eu escolho a justiça, não o preconceito. Porque quanto mais essa mensagem for espalhada, mais pessoas vão perceber que é preciso acordar e enxergar a realidade. E essa história ainda está só começando. O que acontece a seguir vai deixar você em choque. A multidão que se aglomerava ao redor daquela cena não tinha consciência do que realmente estava acontecendo. Para os olhos apressados, moldados por anos de notícias sensacionalistas e preconceitos silenciosos, tudo parecia apenas mais uma prisão corriqueira. Policiais cumprindo o dever e uma suspeita, algemada diante de todos. Mas a realidade era bem diferente. Um homem de terno, que havia acabado de sair de um escritório, parou na calçada e cruzou os braços. Olhou fixamente para a mulher sendo imobilizada e balançou a cabeça em desaprovação. "É sempre assim", murmurou para si mesmo, sem saber que aquelas palavras carregavam um veneno que se espalhava em meio à multidão. O julgamento sem provas. Do outro lado, uma jovem estudante universitária, com livros apertados contra o peito, ergueu o celular para filmar. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de conflito. Ela queria acreditar que a polícia tinha razão, mas algo na postura daquela mulher, a calma, a firmeza, a ausência de medo, fazia seu coração hesitar. "Ela não parece culpada", sussurrou, como se temesse ser ouvida. Mais adiante, um grupo de adolescentes ria e apontava, como se assistissem a um espetáculo. Para eles, a cena era entretenimento. E talvez essa fosse a parte mais cruel. Transformar a dor de alguém em espetáculo público, em assunto para ser comentado entre risadas depois. Alguns, no entanto, sentiam desconforto. Uma senhora de idade, apoiada em sua bengala, observava atentamente. Seus olhos marejados lembravam as histórias que ouviu na juventude, de tempos em que pessoas eram presas não pelo que faziam, mas por quem eram. Aproximou-se de uma jovem ao lado e disse em voz baixa: "Isso não está certo. Tem algo errado aqui." E havia. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquela rua, imaginava que a mulher que agora era empurrada para dentro da viatura tinha autoridade maior do que todos os policiais presentes. Ela não era apenas uma cidadã comum, era a diretora do FBI. O choque ainda estava por vir. Até ali, as pessoas só viam o que queriam ver. Uma suspeita. E esse é o ponto que dói. Quantas vezes olhamos para alguém e já decidimos quem ele é, sem nunca ter ouvido sua história? Quantas vezes transformamos aparência em sentença? As expressões ao redor variavam. Uns registravam para postar nas redes sociais, outros comentavam como se fossem especialistas em justiça e alguns simplesmente ignoravam, passando adiante como se fosse parte natural do dia. Mas cada olhar tinha algo em comum. Nenhum deles conhecia a verdade. E é aqui que a história se conecta diretamente com você que assiste agora. Quantas vezes você mesmo já julgou sem entender, já acreditou em uma cena sem conhecer o enredo completo? Essa história é um espelho cruel da sociedade, e o que vai acontecer a seguir vai virar esse espelho contra todos nós. Se você acredita que a verdade precisa ser revelada, deixe aqui nos comentários: "Eu não julgo pela aparência." Essa frase pode ser o início de uma mudança, porque quando a verdade for revelada, ninguém naquela rua, e talvez nem você, estará preparado para o impacto. Enquanto as algemas apertavam seus pulsos, a multidão via apenas mais uma suspeita. Mas por trás daquela postura firme e daquele olhar silencioso, havia uma história que poucos seriam capazes de imaginar. A mulher que estava sendo tratada como criminosa não era apenas uma cidadã respeitada. Ela era uma das figuras mais influentes da segurança nacional.
a diretora do FBI. Seu nome ecoava nos corredores do poder em Washington. Reconhecida por sua inteligência estratégica, coragem diante de ameaças internas e externas e pela habilidade de conduzir investigações complexas que salvaram milhares de vidas, ela havia conquistado respeito em todo o país. Mas ali, naquela rua, barulhenta, diante de policiais despreparados e de olhares carregados de preconceito, toda sua autoridade parecia invisível. Era irônico. A chefe de uma das instituições mais temidas do mundo, que comandava equipes de elite, que já sentara frente a frente com presidentes para discutir a segurança da nação, agora era reduzida a nada mais que uma suspeita conveniente por causa de sua cor de pele e da pressa de 2 agentes. O que o público não sabia é que aquela pasta gasta que ela carregava continha relatórios confidenciais, resultados de investigações que envolviam segurança internacional. Se fosse qualquer outra pessoa, bastaria mostrar um documento de identidade para encerrar o mal-entendido. Mas não para ela. Os policiais não deram chance. Não quiseram ouvir. Estavam mais preocupados em mostrar serviço do que em buscar a verdade. E, ironicamente, a diretora sabia que reagir apenas alimentaria a cena. Por isso, manteve o silêncio. Sua dignidade era sua defesa. Enquanto era empurrada contra o carro da polícia, em sua mente passavam lembranças de cada vez que levantara a voz contra injustiças. Quantas vezes ela havia falado, em palestras e conferências, que o preconceito é uma arma silenciosa, mas letal. E agora estava vivendo na pele a prova irrefutável de suas próprias palavras. Seus colegas no FBI a descreviam como uma líder implacável, mas justa. Uma mulher que havia quebrado barreiras em um ambiente dominado por homens. Alguém que nunca cedeu à pressão política, mesmo quando ameaçada. Para muitos era quase uma lenda viva. Mas para aqueles 2 policiais que a algemavam, ela era apenas uma desconhecida suspeita. Essa contradição é o coração dessa história. Ela não foi presa por causa de algo que fez, mas por causa de quem era, e isso é uma ferida aberta que grita contra todos nós. Porque se até alguém com tanto poder e autoridade pode ser reduzida a estereótipos em questão de segundos, o que dizer de milhões de pessoas comuns, invisíveis, que enfrentam isso todos os dias, sem testemunhas, sem câmeras, sem voz? No fundo, o que estava prestes a acontecer não era apenas a revelação de sua identidade. Era um choque coletivo, uma bomba prestes a explodir que revelaria de uma só vez a incompetência dos policiais, a cegueira da multidão e a força de uma mulher que não precisava levantar a voz para ser ouvida. E você, que acompanha essa história, precisa se perguntar: quantas vezes a verdade esteve diante de você e você não percebeu? Quantas vezes a aparência enganou e a pressa em julgar matou qualquer chance de justiça? Se você acredita que a dignidade deve sempre falar mais alto do que o preconceito, escreva nos comentários: a verdade sempre vence. Porque a verdade dessa mulher não poderia ser apagada e quando viesse à tona, mudaria tudo. Prepare-se. A partir daqui, a narrativa deixa de ser apenas um erro policial para se tornar um acontecimento capaz de marcar a história. Naquele momento, enquanto os policiais se vangloriavam da boa ação que acreditavam estar realizando, cada gesto deles cavava uma cova mais profunda para sua própria credibilidade. Eles não sabiam, mas aquele seria lembrado como o erro fatal de suas carreiras. Um erro que não apenas os exporia ao ridículo, mas também revelaria as falhas de um sistema inteiro. O primeiro erro foi a pressa. Em vez de observar com cautela, de seguir protocolos básicos de identificação, eles optaram pela abordagem impulsiva. Um dos policiais chegou a ignorar completamente a tentativa da mulher de falar: "Tenho documentos",
começou ela, mas foi imediatamente interrompida com um "calha a boca e entre no carro". Essa frase, registrada por celulares ao redor, ecoaria depois nas redes como símbolo da arrogância cega de quem acredita estar acima da verdade. O segundo erro foi o preconceito. Eles não viram uma profissional respeitada. Viram apenas o que os olhos filtrados pelo racismo e pelos estereótipos quiseram enxergar. Uma mulher negra carregando uma pasta. Não houve crime, não houve denúncia, não houve investigação prévia. Apenas uma sentença decretada no ato. O terceiro erro foi a exibição. Enquanto algemavam a mulher, um dos policiais olhou para a multidão como quem esperava aplausos. Sorriu de canto de boca e disse: "Mais uma fora de circulação". O público reagiu de forma dividida. Alguns murmuraram aprovação, outros balançaram a cabeça em silêncio desconfortável. Mas todos sentiram a vibração de algo profundamente errado. E havia ainda um quarto erro, talvez o mais grave: a ignorância deliberada. Dentro da pasta da mulher estavam credenciais oficiais, um distintivo federal, documentos com selo confidencial. Bastaria 1 minuto de verificação para que tudo ficasse claro. Mas a ânsia por mostrar autoridade os cegou. Não era interesse em fazer justiça, era desejo de afirmar poder. Esses erros, somados, formaram um desastre. E é aqui que a história ganha força. Não foi apenas um mal-entendido isolado. Foi o retrato cru de como falhas individuais se conectam a problemas estruturais. Pressa, preconceito, abuso de poder e vaidade. Cada detalhe era um alerta. Cada gesto, um lembrete de que quando a justiça perde a paciência, ela deixa de ser justiça. A ironia maior é que, ao acreditar que estavam fortalecendo suas carreiras, aqueles homens estavam assinando sua própria ruína. Nos dias seguintes, quando a verdade fosse revelada, suas ações seriam expostas diante do país inteiro e a vergonha não teria como ser apagada. E aqui eu quero falar com você que está assistindo. Quantas vezes na vida você já agiu pela pressa, julgou sem ouvir, condenou sem conhecer? Talvez não tenha sido em uma rua movimentada, com câmeras gravando, mas nos pequenos gestos, nos comentários, nas decisões apressadas. O erro deles é o espelho de erros que todos, em maior ou menor escala, já cometemos. Essa história não é só sobre 2 policiais. É sobre todos nós. É sobre como julgamentos precipitados destroem vidas e como a arrogância, disfarçada de autoridade, pode se transformar no mais humilhante dos fracassos. Se você acredita que é hora de romper esse ciclo, deixe aqui nos comentários. A justiça não pode ser apressada. Essa frase é mais que um comentário. É um manifesto contra o erro que vimos aqui. Por quê? Acredite, o que vai acontecer a seguir não apenas revelará quem era aquela mulher, mas também colocará esses policiais diante da maior lição de suas vidas. Enquanto a multidão observava em silêncio pesado e os policiais se convenciam de que tinham cumprido seu dever, a mulher algemada fazia algo que ninguém esperava. Ela não gritava, não se debatia, não implorava. Não havia desespero em sua expressão. Pelo contrário, havia uma calma quase desconcertante, como se cada gesto fosse medido, como se aquela humilhação momentânea não fosse suficiente para apagar a verdade que ela carregava dentro de si. Essa postura confundia até mesmo alguns curiosos. Uma jovem, filmando com seu celular, comentou em voz baixa: "Se fosse culpada, já estaria desesperada, não estaria assim". Era impossível ignorar a serenidade daquela mulher. Ela estava algemada, sim, mas era como se ainda fosse ela quem controlasse a cena. Os policiais, por outro lado, sentiam-se desconfortáveis, acostumados com reações de medo, raiva ou submissão.
Não sabiam lidar com a firmeza silenciosa de alguém que se recusava a perder a dignidade. Um deles chegou a sussurrar para o colega: "Por que ela não fala nada? Parece que não tem medo." Essa dúvida começava a corroer a arrogância que os havia motivado minutos antes. Na mente da diretora, pensamentos se misturavam. Ela sabia que poderia facilmente se revelar ali mesmo. Bastava exigir que verificassem sua identidade, bastava mostrar quem ela era. Mas decidiu esperar. Decidiu transformar aquele erro em algo maior. Decidiu ensinar uma lição que jamais seria esquecida. Seu silêncio era estratégico. Cada segundo, sem explicação, era um espelho colocado diante da sociedade, revelando o quanto ainda estávamos presos a julgamentos rasos. Não era apenas sobre ela, era sobre milhões de pessoas que nunca têm a chance de provar quem são, que são condenadas antes de falar. E foi nesse silêncio que sua força ficou evidente. Um senhor que observava da calçada murmurou: "Ela tem algo diferente, não parece com as outras prisões que já vi." Esse algo diferente era, na verdade, a postura de quem sabia exatamente quem era e que não precisava provar nada para quem não tinha olhos para enxergar. Quando um dos policiais tentou intimidá-la, dizendo em tom agressivo: "Você não vai abrir a boca? Quer piorar sua situação?" Ela ergueu os olhos e o fitou diretamente. Não disse uma palavra, apenas o encarou. O silêncio dela valeu mais do que qualquer discurso. O homem desviou o olhar, como se tivesse sido desarmado sem que ela sequer levantasse um dedo. Esse foi o momento em que a multidão começou a mudar sua percepção. Até então, viam apenas uma suspeita. Agora viam uma mulher que, mesmo algemada, exalava autoridade. Não uma autoridade imposta pela força, mas pela presença. Era como se cada pessoa ao redor começasse a intuir que havia algo muito errado naquela prisão. E aqui está a grande lição. Dignidade é uma arma silenciosa. Enquanto muitos acreditam que poder se mostra em gritos, ameaças e violência, essa mulher demonstrava que o verdadeiro poder está em permanecer firme quando o mundo tenta te derrubar. Você que acompanha essa história precisa ouvir isso. Quando a injustiça bater à sua porta, lembre-se dessa cena. A sua reação pode ser a diferença entre ser esmagado ou se tornar um símbolo. Nem sempre é no grito que a verdade vence. Muitas vezes é no silêncio, na postura, na calma de quem sabe que a luz sempre expõe as trevas. Se você acredita que dignidade é mais forte do que qualquer algema, escreva nos comentários: "Minha força está no meu silêncio." Assim, cada pessoa que ler verá que essa mensagem não é apenas de uma história, mas um chamado para a vida real. E o que aconteceu depois desse silêncio foi ainda mais impactante. A verdade finalmente começou a emergir, e o mundo ao redor daqueles policiais jamais seria o mesmo. O silêncio da diretora parecia interminável. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. Os policiais continuavam firmes na encenação de poder, mas seus olhares já revelavam insegurança. A multidão, antes dividida entre curiosidade e julgamento, começava a sentir que havia algo fora do lugar. A serenidade daquela mulher algemada não combinava com a narrativa de criminosa que tentavam impor. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma viatura preta, com vidros escuros, parou bruscamente ao lado da cena. Dela desceram 2 agentes federais, vestindo ternos discretos, mas com distintivos reluzindo em suas jaquetas. O burburinho tomou conta da rua. Quem são esses? O que está acontecendo? O clima de espetáculo se transformou em suspense. Um dos agentes caminhou rapidamente até os policiais e, sem rodeios, perguntou: "O que vocês pensam que estão fazendo?" O policial mais velho, ainda tentando manter a postura, respondeu: "Apenas cumprindo nosso trabalho."
Essa mulher é suspeita de... Antes que pudesse terminar, o agente ergueu a voz firme e cortante. Suspeita? Vocês perderam a cabeça? Essa mulher é a diretora do FBI? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O coração dos policiais despencou. A multidão, em choque, não acreditava no que tinha acabado de ouvir. Aquela suspeita comum, aquela mulher algemada diante de todos, era na verdade a autoridade máxima de uma das instituições mais poderosas do mundo. Os celulares, já erguidos, registraram o instante em que a verdade explodiu. Comentários começaram a pipocar no ar. O quê? Diretora do FBI? Isso é impossível. Eles prenderam a chefe deles. A expressão dos policiais mudou imediatamente. O sorriso arrogante deu lugar ao pânico. As mãos que seguravam as algemas agora tremiam. Um deles tentou balbuciar uma desculpa. Nós não sabíamos. Mas era tarde demais. O dano já estava feito. Não havia como apagar a imagem da diretora algemada em plena rua, sob olhares de centenas de testemunhas e câmeras ligadas. O mais impressionante foi a reação dela. Ao invés de gritar ou se vingar, respirou fundo e pediu calmamente: "Soltem-me! Agora!" Com mãos trêmulas, os policiais obedeceram. As algemas caíram no chão com um estalo metálico que soou como sentença final. Cada clique do metal ecoava como se fosse o som da queda da arrogância. A multidão, que minutos antes observava com desconfiança, agora a olhava com admiração e vergonha. Admiravam sua firmeza, mas também se envergonhavam de terem acreditado na farsa do preconceito. Alguns chegaram a aplaudir, outros baixaram os olhos em silêncio, incapazes de encarar a cena. Esse foi o ponto de virada. A prisão injusta não era mais apenas um erro policial, era um escândalo nacional. Em questão de minutos, vídeos começaram a se espalhar pelas redes sociais. Manchetes surgiram em portais de notícia e o nome da diretora estampava telas de celulares pelo país inteiro. E para os policiais, não havia escapatória. O que seria apenas mais um dia de patrulha transformou-se no maior pesadelo de suas carreiras. Eles não apenas haviam cometido um erro, haviam exposto diante do mundo inteiro o preconceito que movia suas ações. Mas, para a diretora, aquele momento era maior do que vingança. Ela sabia que sua identidade revelada não apenas limpava seu nome, mas também acendia um debate que a sociedade não poderia mais ignorar. E você, que acompanha essa história, precisa refletir. Quantas vezes a verdade demorou a vir à tona na sua vida? Quantas vezes você ou alguém próximo foi julgado injustamente até que a realidade fosse revelada? Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, escreva nos comentários. A verdade liberta. Porque naquele dia, em meio ao caos, não foram as algemas que definiram quem era forte ou fraco. Foi a revelação. Uma revelação que ainda ecoaria muito além daquela rua. O estalo das algemas caindo no chão parecia não apenas o fim de uma prisão injusta, mas o início de uma revolução silenciosa. Em segundos, vídeos gravados por celulares foram compartilhados em grupos de mensagens, postados em redes sociais e replicados por milhares de pessoas. O que começara como um episódio isolado em uma rua movimentada transformou-se rapidamente em notícia de alcance nacional e, em poucas horas, internacional. As imagens eram fortes. Uma mulher negra, de postura digna, sendo algemada sem resistência, enquanto dois policiais exibiam arrogância. Logo depois, o choque da revelação. Ela não era uma criminosa, mas a diretora do FBI. As cenas viralizaram com legendas indignadas. Se até a chefe do FBI sofre preconceito, o que resta para nós? O racismo não escolhe vítimas, ele ataca até o topo. Na televisão, as emissoras interromperam programações para mostrar a cena.
Âncoras com semblantes sérios narravam os acontecimentos em tempo real. Debatedores foram convidados às pressas para analisar o impacto. Uns falavam de falha de protocolo policial, outros ressaltavam o racismo estrutural. Mas todos concordavam em um ponto. Aquele episódio não poderia ser tratado como um erro qualquer. Nas ruas, a comoção crescia. Pessoas organizavam protestos espontâneos, em frente a delegacias, levantando cartazes com frases como "Justiça para todos" e "Basta de preconceito". O caso ganhava proporções maiores do que os policiais jamais poderiam imaginar. Enquanto isso, nos corredores do poder em Washington, autoridades discutiam em reuniões emergenciais como 2 agentes comuns puderam prender, sem checagem, a diretora da maior agência de investigação do país. Como evitar que esse escândalo minasse a credibilidade das instituições? As perguntas ecoavam sem respostas fáceis. Mas havia algo ainda mais impactante: a postura da própria diretora. Em entrevista breve diante de câmeras e microfones, ela não pediu vingança, não atacou os policiais diretamente. Em vez disso, disse apenas: "O que aconteceu comigo hoje acontece todos os dias com milhares de cidadãos anônimos. A diferença é que, no meu caso, a verdade veio à tona." Essas palavras, simples e poderosas, se espalharam como fogo. Viraram manchetes, foram compartilhadas milhões de vezes, estampadas em capas de jornais. Mais do que um episódio de humilhação, o caso agora era símbolo de luta contra uma ferida aberta na sociedade. A repercussão atingiu os próprios policiais envolvidos. Em poucas horas, tiveram nomes e rostos expostos nas redes. Comentários de ódio, críticas e pedidos por demissão se multiplicaram. O orgulho que demonstraram na rua se transformou em vergonha pública. E no meio disso tudo, a sociedade se via obrigada a encarar uma verdade desconfortável. Se até alguém com tanto poder e prestígio pode ser reduzida a um estereótipo, o que dizer das pessoas comuns que não têm cargos, holofotes ou câmeras para defendê-las? A repercussão não foi apenas midiática, foi emocional. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de preconceito, relatos dolorosos que até então ficavam escondidos no silêncio. O caso abriu uma ferida coletiva, mas também iniciou um movimento de cura e transformação. E aqui eu falo com você. O que estamos vendo não é apenas uma história de erro e revelação. É um chamado para enxergar a injustiça onde ela acontece, para não virar o rosto, para não silenciar diante do preconceito. Se você acredita que essa mensagem precisa alcançar mais gente, deixe nos comentários. Eu escolho a igualdade. Assim, cada palavra se torna parte de um movimento maior. Porque, naquele dia, não foi apenas a diretora do FBI que foi libertada das algemas. Foi toda uma sociedade que começou a despertar para a urgência de mudar. O episódio da prisão da diretora do FBI poderia ser tratado apenas como um erro grotesco, resultado de policiais despreparados e de um protocolo ignorado. Mas reduzir a cena a isso seria um insulto à verdade maior que ela carrega. Aquele momento, registrado e espalhado pelo mundo, se tornou um espelho doloroso da sociedade. A primeira lição é clara. O preconceito não reconhece títulos nem cargos. Não importa se você é uma cidadã comum ou a chefe da maior agência de investigação do país. Para olhos cegos pelo racismo, todos são alvos potenciais. A prisão da diretora expôs a ferida que muitos preferem fingir que não existe. Julgamos pela cor da pele, pela aparência, pela roupa, antes mesmo de ouvir a voz de quem está diante de nós. A segunda lição é sobre poder. Os policiais acreditavam que tinham o controle, que estavam em posição de autoridade. Mas o que a cena mostrou é que o verdadeiro poder não está nas algemas, nem na arma, nem na farda. O verdadeiro poder está na verdade, que cedo ou tarde vem à tona.
está na dignidade de quem, mesmo humilhado, não se deixa reduzir. Está na coragem de permanecer firme quando todos ao redor tentam esmagar sua identidade. A terceira lição é sobre responsabilidade coletiva. Não foram apenas os policiais que erraram. A multidão, que julgou em silêncio, que murmurou acusações sem provas, também teve sua parcela de culpa. Esse detalhe é crucial. O preconceito não vive apenas em atos explícitos de violência. Ele também se alimenta dos olhares desconfiados, dos comentários maldosos, do riso irônico diante da dor alheia. E aqui está o ponto mais profundo. Essa história não é apenas dela, é nossa. É sobre quantas vezes ignoramos injustiças porque não nos afetavam diretamente. É sobre quantas vezes fomos espectadores passivos de erros gritantes, acreditando que não era nosso papel intervir. Quando a diretora, após ser libertada, declarou que o que aconteceu comigo acontece todos os dias com milhares de cidadãos anônimos, ela nos entregou a chave dessa reflexão. Ela não queria centralizar a dor em sua experiência pessoal. Queria ampliar, escancarar, fazer com que cada pessoa entendesse que aquilo é rotina para muitos. A diferença é que no caso dela havia câmeras. Essa é a lição maior. Não podemos esperar que a injustiça bata à porta dos poderosos para reconhecer que ela existe. Precisamos enxergar as pequenas injustiças diárias, aquelas que não saem nos jornais, mas que marcam vidas silenciosamente. E você que assiste agora precisa se perguntar: quantas vezes já julgou alguém pela aparência? Quantas vezes já acreditou em uma versão da história sem ouvir o outro lado? Quantas vezes ficou em silêncio quando poderia ter se levantado contra o erro? A história da diretora é um grito de alerta. Não basta nos indignarmos quando o escândalo explode. É preciso mudar nossas atitudes no dia a dia. É preciso treinar nossos olhos para enxergar a pessoa, não o estereótipo. É preciso ter coragem de dizer: isso está errado, mesmo quando o mundo inteiro escolhe o silêncio. Se você acredita que essa lição não pode ser esquecida, escreva nos comentários: eu escolho ver além da aparência. Porque a mudança começa quando transformamos indignação em ação. E talvez essa seja a herança mais poderosa dessa história. Mostrar que cada injustiça revelada é uma oportunidade de despertar, de quebrar correntes invisíveis e de construir uma sociedade onde ninguém precise temer ser julgado antes de ser ouvido. O som metálico das algemas batendo no chão ainda ecoava na mente de todos os que estavam presentes. Mas o verdadeiro eco daquele episódio se espalhou muito além daquela rua. Entrou nas casas, invadiu as redes sociais, tomou os jornais e virou assunto em mesas de jantar, salas de aula e gabinetes de poder. Não era apenas a história de uma prisão injusta. Era a revelação de algo muito maior. A forma como julgamos, a forma como enxergamos o outro, a forma como ainda somos prisioneiros de preconceitos antigos que insistem em sobreviver. A imagem da diretora, firme, serena e digna, mesmo diante da humilhação, tornou-se símbolo de resistência. Ela poderia ter gritado, poderia ter destruído aqueles policiais com uma única ordem, mas escolheu outra arma: a postura. Escolheu mostrar ao mundo que a verdadeira força não precisa de gritos, não precisa de violência, não precisa de vingança. A verdadeira força está em permanecer de pé quando tentam te derrubar. E essa é a reflexão que não podemos perder. Se até a diretora do FBI pôde ser reduzida a um estereótipo em segundos, quantas pessoas anônimas passam por isso todos os dias sem que ninguém veja? Quantos homens e mulheres são julgados pela cor da pele, pelo sotaque, pela roupa, pelo endereço em que moram? Quantas vidas são esmagadas pelo peso invisível do preconceito? O que aconteceu naquela rua foi uma ferida exposta, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade de olhar para dentro de nós e perguntar:
Em que momento eu também algemei alguém com meu julgamento apressado? Pode não ter sido com ferro e correntes, mas com palavras, olhares e atitudes que ferem tanto quanto uma prisão injusta. E aqui está a promessa que essa história deixa. A verdade sempre encontra um caminho. Por mais que tentem sufocar, por mais que tentem esconder, por mais que tentem reduzir alguém àquilo que não é, a verdade sempre se levanta. E quando se levanta, ela ilumina, transforma e liberta. A diretora, naquele dia, não foi apenas uma vítima. Ela se tornou um espelho para o mundo. Sua calma foi a denúncia mais forte. Sua dignidade foi a arma mais poderosa. Sua presença transformou uma rua comum em palco de uma lição eterna. E você, que acompanhou essa narrativa até o fim, precisa levar essa lição para a sua vida. Que nunca falte coragem para olhar além da aparência. Que nunca falte voz para denunciar o erro. Que nunca falte compaixão para estender a mão a quem é julgado injustamente. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho a verdade e a justiça. Essa frase não é apenas um comentário. É uma declaração, um posicionamento, um passo em direção a um mundo onde histórias como essa não precisem mais acontecer. Antes de encerrar, quero te pedir algo. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Cada gesto seu faz essa história alcançar mais pessoas, abrir mais olhos, tocar mais corações. Juntos, podemos transformar indignação em mudança. Porque no fim, o que aconteceu não foi apenas incrível, foi um chamado. Um chamado para nunca mais deixarmos que o silêncio da multidão seja cúmplice da injustiça. E a pergunta que ecoa é simples, mas poderosa. O que você vai fazer com essa verdade? O caso da diretora do FBI não é apenas uma história que choca pela ironia ou pela reviravolta. É um grito contra a pressa em julgar, contra o preconceito que ainda aprisiona corações e contra a cegueira de um sistema que deveria proteger, mas tantas vezes fere. Ali, naquela rua, ficou evidente que ninguém está imune à injustiça, nem mesmo quem carrega o maior dos distintivos. Mas, ao mesmo tempo, essa história também é prova de que a dignidade pode ser mais forte do que algemas, que o silêncio sereno de quem conhece a verdade pode desmontar a arrogância mais barulhenta, que a verdade, por mais sufocada que esteja, sempre encontra um caminho para emergir. E a grande pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa lição? Vai apenas se indignar por alguns minutos e seguir em frente? Ou vai carregar essa verdade consigo, permitindo que ela transforme a forma como você enxerga e trata as pessoas ao seu redor? Se essa história falou com você, não deixe que pare aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que não apenas contam histórias, mas abrem olhos e despertam consciências. Porque a maior injustiça não é apenas ser algemado sem motivo. A maior injustiça é quando escolhemos fechar os olhos diante da verdade. E hoje, você viu com clareza que a verdade não pode ser algemada. Se essa história abriu os seus olhos e trouxe uma nova forma de enxergar a justiça e a dignidade, eu quero te pedir algo simples em troca. Retribua esse impacto deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Assim como essa mensagem transformou a sua visão hoje, você pode ser a ponte para que outras pessoas também sejam transformadas. Compartilhe este vídeo e juntos vamos espalhar a verdade que liberta e a consciência que transforma.